só pode mexer em 8%. E os 8% é que paga remédio, paga uma série de itens, né? As despesas discricionárias do setor público. Então, enfim, reduzir o tamanho parece muito difícil, por um lado. Por outro lado, teve um debate no Brasil que acabou tendo um efeito mais para o mal do que para o bem, que é o debate sobre gestão do setor público. Muitas vezes falou-se em gestão do setor público e pouco foi feito. E deu-se a impressão que gestão é evitar desperdício grosseiro. É passagem aérea em demasia, dinheiro jogado fora, mordomias. A gente trabalha no setor privado, gestão não é nada disso. A gestão é muito além disso. Gestão tem a ver com otimização de processos, tem com fechar as práticas que não funcionam bem. Deixa eu dar um exemplo de gestão e eu concluo. Eu não sei se vocês sabem, mas só programas sociais para a juventude, o governo federal, quando eu estive lá, tinha mais de 20. Acho que, se não me lembro, eram 27, para jovens adultos. 15, 30 anos, 19, 30 anos. Alguns, não sei se vocês sabiam disso, alguns funcionam bem, provavelmente, outros funcionam não tão bem, alguns não funcionam, a maioria não funciona. Todos usam os recursos públicos. Tem uma falta de transparência, desculpe usar o termo em inglês, accountability, dos recursos. Tudo que é invisível permanece torto. Aquela frase do Brandês, a luz do sol é o melhor desinfetante. O juiz da Suprema Corte americana. O primeiro juiz judeu da Suprema Corte americana. Há uma invisibilidade desses diversos programas. Um exemplo que foi feito, o Bolsa Família, nada mais foi do que reunir 4 programas de transferência de renda, com incentivos, com um desenho institucional mais adequado. Tinha o Vale Gás, Vale Alimentação, Bolsa Escola, 4 programas que foram reunidos e você mudou o desenho do programa. O desenho dos programas, das instituições, importa. Tanto na sua eficácia, é o caso do Bolsa Família, quanto no caso do seu uso eficiente. A Austrália, nos anos 70, 80, tinha um problema parecido com o Brasil. Era um país mais rico, mas tem um problema com o tamanho do Estado e com a ineficiência da política pública. Foi criado, por exemplo, eles pegaram uma instituição que já existia, que era a Productivity Commission, e transformaram esse instrumento num instrumento de avaliação das políticas públicas, que é uma tradição anglo-saxã. Não é TCU, não diz se é legal ou se é ilegal, não cobra. Simplesmente, toda vez que o programa for começar, você tem que dizer quais são os objetivos. E você, periodicamente, avalia e dá publicidade. Quanto que o país podia economizar se a gente só fechasse os programas que não funcionam? Essa falta de transparência do resultado das políticas públicas é uma grande parte do problema de gestão do setor público hoje. Então, vou concluir que meu tempo acabou. Duas coisas me parecem que são fundamentais para a gente conseguir dar uma nova dinâmica no setor público brasileiro. A primeira é a compreensão de que o desenho das instituições, o desenho do programa importa. Não adianta o programa ter boa intenção. A gente conhece a história, tem vários programas muito famosos e que o resultado concreto é nulo. Na história recente. Só lembrar o discurso de campanha, quais eram os 2 grandes programas do então novo governo. Nenhum dos 2 sobreviveu. Desenho importa, regras do jogo importam, fazem toda a diferença para uma política ser bem-sucedida ou mal-sucedida. Segundo, isso vale no setor privado, sem ter indicadores, sem ter acompanhamento, sem ter transparência dos resultados, não se sabe o que funciona bem e o que funciona mal. Isso acontece nas nossas empresas. Antes da gente medir a qualidade que o crédito era dado pelo gerente, todos os gerentes achavam que dava o crédito muito bem. Aí você mede, você compara com os modelos de crédito, e você descobre que alguns dão bem, outros dão mal, e você sobe a produtividade. Gestão. E a gestão do setor público, mais do que em qualquer outro setor, exatamente por ser público, que o torna de todos, mas de uma forma invisível e difusa,
ter uma regra de transparência dos objetivos e resultados das políticas públicas é fundamental para garantir que, de fato, a gente esteja investindo no mais eficiente, no que gera maior retorno social, e não no menos. E, por fim, é preciso resolver essa excepcionalidade dos investimentos em infraestrutura, né? E isso não passa, e esse é um ponto que eu juro que eu vou concluir agora, antes que ela me tire daqui, não são as grandes reformas, não são os grandes temas. Não acho que o país cresce por câmbio. Equilíbrio fiscal ajuda. Não é pela macro. Também não acho que sejam as grandes reformas. Muitas vezes discutimos muito tempo grandes reformas e as não ocorrem, e uma vez que a grande reforma não ocorra, nada houve. E, no entanto, há tanto que fazer em tantas coisas pequenas. Das agências regulatórias, a decisão de investimento em bacia hidrográfica, estradas. A lista é imensa. E eu acredito que, como no caso do crédito, na última década, reformas como essas, que aumentem a produtividade, que reduzam o custo privado de produção, que aumentem a eficiência do setor público, muito mais do que qualquer grande decisão macroeconômica, podem ser os responsáveis pela continuação desse ciclo de crescimento. A má notícia, que é boa em parte, é que há ainda muito o que fazer nessa agenda de reformas adicionais, o que pode permitir um crescimento mais longo da nossa economia. Obrigado.